Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 16 de outubro. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Assim, vós sois testemunhas e aprovais os atos dos vossos pais. Eles mataram e vós edificais. Eis porque a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão a alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e impedistes os que queriam entrar. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós, como disse, ontem, continuamos aí numa sequência do Evangelho de São Lucas, no capítulo 11. Na verdade, desde segunda-feira nós vemos Jesus no mesmo cenário, no mesmo contexto, ele falando ainda para os legalistas. Aqui o Evangelho cita legistas, os fariseus que estavam sempre diante dele, iam ali não para serem curados, mas para serem libertos, mas para observar se em algum momento ele iria contra a lei de Moisés para acusá-lo. Legistas, a palavra que o evangelista São Lucas cita, mas legalistas também, cumpriam a lei, colocando a lei acima do ser humano, como essa passagem evangélica que nós vemos isso, os apóstolos estão caminhando ali e retiram espigas para se alimentar porque estavam com fome, e são criticados porque estavam colhendo no dia que é proibido, e eles nem estavam colhendo, estavam só se alimentando. Isso é ser legalista, coloca a lei acima do ser humano. Então tem que ficar com fome, tendo o alimento diante de si, porque a lei diz que não pode ser feito naquele dia. Você tem um irmão morrendo na sua frente, você tem condições de salvar a vida da pessoa, você não vai salvar porque a lei diz que naquele dia isso não pode ser feito. O que vem em primeiro lugar, a vida humana ou a lei criada pelo ser humano? E aí nós sabemos que a vida humana, ela está em primeiro lugar, Deus é a favor da vida, nosso Deus é a favor da vida. Então, Jesus está diante das mesmas pessoas, no mesmo cenário, no mesmo contexto, e ele continua falando a verdade de Deus para ver se aquele povo acordava, mas não adiantava nada. Tanto que o Evangelho fala para nós que assim que Jesus saiu dali, eles começaram a persegui-lo, veja a palavra que é usada, terrivelmente. E realmente, eles perseguiram Jesus de forma tão terrível que terminou na morte, no assassinato de Jesus na cruz. Olha o perigo de nós, por causa de um orgulho, de soberba, de autossuficiência, não acolhermos a verdade de Deus que nos é apresentada. Nós preferimos muitas vezes, por causa da nossa arrogância, continuar com a nossa arrogância, o nosso pensamento, centrados em nós mesmos, rejeitar tudo aquilo, rejeitar a verdade, e olha onde que termina. Pode olhar para a sua vida,
pode olhar para a sua vida, podemos olhar para a sociedade. Quando caminha sem Deus, quando nós tiramos Deus da nossa vida e vamos com as nossas verdades, nós damos com os burros na água. Não dá certo. Não dá certo. O ser humano acha que ele pode dar conta de todas as coisas, mas nós não podemos. Nós não sabemos de nada. A gente não sabe nem do próximo minuto. Não sabemos. Então, tem muitos que ainda não entenderam isso e querem viver, conduzir a sua vida sem Deus. Não tem como. Não vai dar passos. Qual o ser humano que consegue criar outro ser humano? Nunca. Já até tentaram, né? Mas não conseguiram. Qual o ser humano que é capaz de ressuscitar uma pessoa? De criar um ser humano e soprar sobre ele e fazer essa criação ter vida. Qual o ser humano é capaz de fazer isso? Não existe. Somente Deus. Somente Deus. Qual de nós é capaz de controlar a natureza? Nenhum de nós. O ser humano até tenta, com maquinário, com toda a tecnologia, até tenta, mas não damos conta. Quando a natureza resolve vir com a sua força, ela vem. E não tem ser humano que segura. Não tem construção humana que segura se a força da natureza vier com a força que ela tem. Não existe. Então, o ser humano por si só, nós não conseguimos. A gente precisa entender isso. Precisa entender e aceitar, né, que nós necessitamos de Deus. Eles não aceitaram. Não aceitaram. Eles não aceitaram a verdade que estava diante deles, Jesus. E isso terminou na morte de Jesus. Aquela barbárie que fizeram com o Senhor. Meus queridos, olhe para a sua vida, observe como você está vivendo a sua fé, observe o que você está fazendo de errado, acolha realmente o Senhor na sua vida, muda de fato, renuncia à vida de erro, abandona a vida de pecado. Se você identifica que o que você está fazendo não é agradável a Deus, muda, tente casar a sua vida com a vontade de Deus. Tente viver em comunhão com o Senhor. Você só tem a acertar fazendo isso. Você só tem a ganhar, só tem a crescer com isso. Procure corrigir, consertar a sua vida, se aproximar de Deus. Muda. Abandona o que tem te destruído. Vença o orgulho, sabe? Vença a soberba. Vença a arrogância, deixa isso tudo de lado. A vida passa tão rápido, é tão breve, né? Deixa esse rancor de lado, deixa esse ódio para trás. Busque a Deus, permita Deus adentrar ao seu coração, permita Deus trabalhar na sua vida. Não vale a pena viver uma vida distante do Senhor, não vale a pena viver alimentando aquilo que é o pior do lado humano. Você só vai se destruir. Só quem tem a perder com isso é você. Não vale a pena. Então, busque a Deus, mude de vida, permita Deus ser Deus na sua vida, acolha a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Isso ele nos diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, acolha Jesus Cristo na sua vida e muda realmente, porque a vida passa muito rápido. Se você olhar para trás, você vai perceber isso. Olha quanto tempo já passou. Talvez você empurrando para o dia de amanhã, né? Amanhã eu mudo, amanhã eu faço, amanhã eu corrijo. Semana que vem eu vou à igreja, na outra semana eu vou à missa. Amanhã eu começo a rezar. A partir da semana que vem eu vou fazer a novena. A partir de amanhã eu vou fazer essa oração. Eu vou começar a rezar mais. Por quê? Amanhã. Você não sabe se você estará aqui amanhã. Amanhã a Deus pertence, não a nós. Você sabe?
Então, se você não sabe do dia de amanhã, começa hoje. Não deixe para amanhã. Se você pode fazer, começar no dia de hoje. E não deixe para amanhã, porque Deus ele não deixa de cuidar de nós. Deus não deixa de nos amar. Deus não empurra para o dia de amanhã. Olha, amanhã eu vou amar o Padre Jefferson. Amanhã eu vou cuidar do Padre Jefferson. Amanhã eu vou fazer pelo Padre Jefferson. Deus não age assim conosco. Ele faz todos os dias por nós. Nós somos muito ingratos com Deus. Muito ingratos com Ele. Então, ao olhar para a sua vida e perceber tantos erros, tantos pecados, muda isso. Corrige. Corrige. Porque talvez, pelo tipo de vida que você está levando, Deus não merece o que você está fazendo com Ele. E se você consegue perceber isso agora, e se essa homilia consegue te tocar, muda agora. É bem melhor do que você perceber isso depois e não ter mais tempo para poder mudar ou consertar o que você fez de errado até aqui. Então, se você está ouvindo esta mensagem, é porque Deus está te dando a oportunidade de ouvir, entender e de mudar. Aproveite do tempo que o Senhor está te concedendo, ao invés de se fixar no seu egoísmo, na sua soberba, na sua autossuficiência, como esses no Evangelho estão fazendo, e passam a perseguir Jesus. Faça isso não. Abandona tudo isso e se agarre ao Senhor. Você só tem a ganhar com isso. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.